A gente vive hoje numa correria tão intensa que é meio que inevitável se estressar, né? Faz parte hoje do mundo. É importante que você se certifique de como que você vai lidar com o seu estresse de maneira mais saudável possível. Se você se certificar de que você está se exercitando bem, se alimentando bem, está dormindo o suficiente, isso já vai ajudar bastante, né? Mas também é bom que você tenha algumas técnicas de redução do estresse ali próximas, né, à mão, para te ajudar a relaxar. Essas técnicas elas podem ser exercícios como meditação, yoga, exercícios mais leves, pode ser hobby que você adora fazer, como por exemplo ler ou ouvir uma música, né? Podem ser práticas mais aprofundadas, como uma visualização criativa, uma auto-hipnose, uma respiração profunda. É legal que você tenha essas técnicas de redução do estresse de curto e longo prazo à sua disposição, para que você use ali a todo momento. Essas técnicas de longo prazo, elas são coisas que você pratica regularmente, né, ao longo do tempo para reduzir o seu nível de estresse, esse nível geral de estresse. Por exemplo, você pode meditar todos os dias durante 20 minutos. Ou, por exemplo, você pode praticar a auto-hipnose todos os dias durante 5 minutos. E a técnica de curto prazo é aquela que você faz quando você fica irritado com alguma coisa que acontece, algum evento que aconteceu inesperado, e você precisa recuperar o seu foco, precisa recuperar a sua calma naquele momento. Então, por exemplo, o seu computador trava e isso te leva a uma espiral de raiva ali, ou você está no trânsito de também você entra naquele, né, espiral de estresse. Esse é um bom momento, por exemplo, para você executar uma técnica de curto prazo. Pode ser uma respiração, pode ser um jogo que você gosta de jogar, um hobby que você gosta de fazer, algo ali rápido que você faça para te botar num estado de novo de tranquilidade. O estresse ele tem um impacto significativo no funcionamento do nosso organismo e isso pode afetar demais a sua produtividade. O que acontece é que quando a gente enfrenta uma situação de estresse, o nosso corpo libera hormônios de estresse, como por exemplo o cortisol, como parte da resposta de luta ou fuga. Se a gente se coloca o tempo inteiro exposto ao estresse, isso leva a gente a um desequilíbrio nessa resposta hormonal, causada justamente por esses altos níveis de cortisol por períodos muito longos. Isso pode levar você a uma disfunção do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, né? Afetando aí a regulação do seu estresse, prejudicando a sua função cerebral. E aí, inclusive assim, esse estresse crônico, ele afeta negativamente, ele afeta bastante a sua função cognitiva, levando a problemas de memória, redução da sua capacidade de tomar decisões e uma menor flexibilidade mental. Esses efeitos eles prejudicam a nossa capacidade de processar informações e de realizar tarefas mais complexas, impactando diretamente a sua produtividade. Lembra, aqui eu sempre vou trazer coisas que estão impactando a nossa produtividade, mas isso afeta toda a sua vida de uma maneira geral, ok? Além disso, o estresse crônico leva a gente a uma maior dificuldade no processamento emocional, levando em conta que a amígdala e o córtex pré-frontal podem ser afetados negativamente pelo estresse prolongado. Essas alterações podem levar a gente a uma maior reatividade emocional, uma dificuldade na regulação do humor e uma menor capacidade de controle executivo, prejudicando diretamente a produtividade e a nossa tomada de decisões. Além disso, o estresse ainda pode levar a gente para um estado inflamatório no corpo e ao aumento da nossa produção de radicais livres, o que pode levar a gente a uma neuroinflamação e a uma neurotoxicidade. A inflamação e a neurotoxicidade têm sido relacionadas ao comprometimento do funcionamento neural e ao maior risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer e o Parkinson, que eu já falei. De uma maneira geral, isso acaba afetando o nosso bem-estar emocional e pode, obviamente, levar a gente a distúrbios de saúde mental, como ansiedade, depressão. Esses problemas emocionais, eles afetam negativamente o nosso ânimo, a nossa motivação, a nossa energia, e aí desencadeia todos os problemas que eu já mencionei, fazendo, obviamente, a gente produzir muito pior e não ter, obviamente, uma vida de qualidade que a gente deseja. Tá mais do que claro aqui que estresse e produtividade não conseguem coexistir por muito tempo, né? Às vezes, a gente vive momentos de estresse e a gente tem a sensação de que isso faz com que a gente produza melhor. Eu vou ser sincero com você, isso pode até acontecer sim por um período curto. O estresse, ele é uma resposta que durante alguns períodos ela é até boa, mas só que no longo prazo isso não é viável para o nosso organismo, tá? Então, entenda que em alguns momentos o estresse ele pode te ajudar, mas o tempo inteiro ele não é bom. Um certo nível dele, ok.
quando ele extrapola demais esse nível, você tem que olhar para isso. Então, para fechar esse conceito, o estresse, um certo nível de estresse específico, ele é bom, né, no sentido adaptativo, de fazer você funcionar melhor. Você precisa criar um repertório comportamental para você identificar quando que você está passando dessa zona aceitável e quando você não está. Ok? Então fica atento aí. E como eu sei que o estresse é algo que realmente atrapalha muito quando ele extrapola e ele lida com questões emocionais e muitas vezes as pessoas não conseguem sozinhas modular o estresse, eu vou te dar mais um bônus aqui. Eu vou te dar um presente, que é uma auto-hipnose para o estresse. Então, tudo que você precisa fazer é sentar numa posição confortável, de preferência de colocar fones de ouvidos e seguir as minhas instruções. Ok? Muito bom. Ainda de olhos abertos, inspire bem fundo pelo nariz e solte o ar pela boca. Ótimo. Excelente. Lembrando, tudo o que você precisa fazer é seguir instruções. E é fácil para você fazer isso. Você agora tem mais facilidade ainda para seguir essas instruções. Mais uma vez, inspire bem fundo pelo nariz e solte o ar pela boca. E a cada comando dessa respiração, você já vai entrando num estado profundo de relaxamento. Mais uma vez, inspire bem fundo e agora segure o ar. Pode segurar, segura. Agora eu quero que você vá soltando bem devagar esse ar e ao passo que você vai soltando, você vai fechando os seus olhos, as suas pálpebras vão pesando, 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 até que os seus olhos se fechem completamente. Eu quero que você imagine agora que é como se as suas pálpebras tivessem sido completamente desligadas. Imagina que elas não funcionam mais e para testar isso, você tenta abrir os olhos, mas você não consegue, porque é como se elas não funcionassem mais. Excelente trabalho. Eu quero agora que você pegue o relaxamento das pálpebras, leve para o topo da sua cabeça e sinta esse relaxamento agora descer por todo o seu corpo. Sinta esse relaxamento descendo por todo o seu corpo. Excelente trabalho. É um relaxamento que vai tomando conta de todo o seu corpo agora. Ótimo. Vai descendo da sua cabeça até os seus pés. Como se fosse uma água que vai descendo da sua cabeça aos seus pés, esse relaxamento vai tomando conta de cada parte do seu corpo. Excelente. Daqui a pouco, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos, e quando eu fizer isso, no momento que você fechar os olhos novamente, você percebe que você relaxa ainda mais. Você consegue entrar num estado ainda mais profundo de relaxamento. Então abre os olhos e fecha os olhos. Ótimo, vai mais fundo e mais relaxado agora. Excelente trabalho. Mais uma vez abre os olhos, fecha os olhos e perceba que você amplia muito mais esse estado de relaxamento. Você consegue entrar num estado ainda mais profundo de relaxamento. E quanto mais você ouve o som da minha voz, mais fácil fica entrar nesse estado de relaxamento e mais fácil fica seguir instruções. Então, mais uma vez, abre os olhos, fecha os olhos e sinta esse relaxamento se ampliar ainda mais agora. Ótimo! Não porque eu quero, mas porque você consegue e você tem toda a capacidade para fazer esse relaxamento se ampliar cada vez mais aí dentro. Daqui a pouco eu vou contar de 10 até 1 e eu quero que você se imagine descendo por uma escada. Imagina que você vai descendo vários degraus e a cada número que eu conto você consegue ir mais fundo, você consegue relaxar ainda mais e entrar num estado cada vez mais profundo de relaxamento, descendo em 10, vai descendo, 9, cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado, 8, 7, fica fácil para você entrar nesse estado cada vez mais profundo de relaxamento, 6, você começa a perceber 5, que você não ouve quase mais nada que tem ao seu redor, você só ouve a minha voz, 4, todos os pensamentos que ficavam antes pulando aí vão diminuindo, 3, toda aquela intensidade de pensamentos vai se reduzindo cada vez mais, 2, e te colocando nesse estado cada vez mais profundo de relaxamento, 1. Eu quero que você imagine que é como se a gente tivesse descido do estágio A para o estágio B, um estágio mais profundo, só que agora a gente vai até o estágio C. Você olha para baixo e percebe um estágio ainda mais profundo que a gente consegue descer na sua mente a partir de agora em 10. Vai descendo. 9, mais fundo e mais relaxado. 8,
Cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. 7. E fica fácil para você ir descendo. 6. E a cada vez você aceita sugestões com muito mais facilidade. 5. O seu subconsciente aceita com muito mais facilidade. 4. Todas essas sugestões, porque a gente está acessando uma parte muito mais profunda dele. 2. E mais profundo agora. 1. Ótimo. Eu quero que você pense que você chega em um lugar seguro para você. Eu quero que você se veja num lugar seguro para você. Um lugar que você quiser, mas é um lugar que você se sente confortável. Pode ser sozinho, pode ser com alguém. Como te deixar mais confortável? É um lugar onde nada nem ninguém pode tirar a sua tranquilidade. É um lugar que é seguro, pode ser um campo, pode ser uma praia, pode ser um quarto, pode ser qualquer lugar. Um lugar que você se sente assim, tranquilo, serena, com segurança. E se você não tiver lembrado de nenhum lugar, não tem problema, você pode criar esse lugar agora. Como é que seria esse lugar? Crie esse lugar. Fique livre para você desenvolver, para você idealizar o lugar que é seguro para você. Como é que ele é? Ele é aberto, é fechado? Quais são as cores? Qual é o cheiro desse lugar? Qual é o som que existe nesse lugar? A sua mente, ela pode criar o que você quiser. E eu quero que você sinta essa tranquilidade de estar nesse lugar seguro. Talvez você tenha chegado aí com um certo estresse presente. Mas assim que você chega nesse lugar, você começa a relaxar profundamente. E fica cada vez mais relaxada, cada vez mais relaxado. Muito mais relaxado. Excelente. Agora, estando nesse lugar relaxado, eu quero que você crie um gesto que represente essa tranquilidade que você está vivendo agora. Pode ser o gesto que você quiser, qualquer gesto. Você pode, por exemplo, encostar uma mão na outra. Você pode fechar levemente as mãos. Você pode cerrar os punhos. Fique livre para criar o gesto que você quiser. Ótimo. Crie esse gesto. Agora eu quero que você pense em um momento da sua vida em que você se sentiu estressada. Em que você se sentiu estressado. Eu vou contar de 1 até 3. E no número 3 você vai para esse momento onde você se sentiu exatamente assim, estressado. Em 1, 2, 3. Então pensa naquele momento em que você não conseguiu controlar o estresse. Onde o estresse tomou conta de você, onde o estresse foi muito mais forte. Deixa esse momento vir à sua mente agora, nesse momento, nesse exato momento. E eu quero que você pense de 0 a 10 o quanto esse estresse está aí agora presente dentro de você. Sendo 0, sem estresse nenhum. E 10, o maior nível de estresse que você já viveu. Sinta como o seu corpo reage a esse nível de estresse. Perceba como você fica com esse estresse presente aí dentro. Eu quero agora que você faça o gesto âncora que você criou naquele lugar seguro. E eu quero que você perceba que quando você fizer esse gesto âncora, naturalmente esse estresse vai diminuir. Ele vai começar a diminuir. Então em 1, 2, 3, pode fazer o seu gesto âncora agora. Respire fundo. Puxe o ar. Isso, e solte o ar. E perceba como esse gesto âncora consegue reduzir significativamente esse estresse. Agora eu quero que você meça mais uma vez, de 0 a 10, e perceba o quanto que esse estresse diminuiu. Perceba o quanto que esse nível de estresse diminuiu aí dentro. Ótimo. Perceba o quanto que fazer esse gesto te coloca nesse estado de relaxamento, te coloca nesse estado de tranquilidade. Ótimo. E daqui a pouco eu vou contar de 3 até 1. E no número 1 eu quero que você que você pense em um momento onde você controlou o seu estresse. Um momento da sua vida em que você se sentiu estressada, mas que você conseguiu controlar naquele momento o estresse. Então em 3, 2, 1, pode ir para esse momento. Eu quero que você vivencie esse momento novamente. Um momento onde o estresse começou a vir, mas você assumiu o controle e não deixou que esse estresse tomasse conta de você. Sinta toda a sua força por ter conseguido isso, por ter conseguido controlar esse estresse. E eu quero que você faça novamente o gesto âncora agora.
E perceba que esse gesto te deixa ainda mais tranquilo, mais relaxado. Sinta como você fica muito mais sob controle, como você se sente muito mais sob controle quando você faz esse gesto. Sinta que você dá o comando para sua mente. Ancora mais uma vez esse momento, onde você teve o controle para manter essa tranquilidade. E faça de novo esse gesto. Ótimo, sinta esse momento presente aí dentro. Não tente entender ou racionalizar, apenas deixe que o seu subconsciente faça o trabalho. Apenas siga essas instruções e faça esse gesto âncora. Faça ele e perceba como toda essa tranquilidade, esse relaxamento vai se ampliando e tomando conta de você. E daqui a pouco a gente vai voltar para aquela cena onde você se sentiu estressado. Eu vou contar de 1 até 3 e no número 3 a gente vai voltar para aquele momento onde você se sentiu estressada lá no início. Onde você se sentiu num nível super elevado de estresse em 1, 2, 3. Eu quero que você perceba agora que você, de 0 a 10, eu quero que você meça de novo e perceba o quanto esse nível de estresse já reduziu. O quanto esse nível de estresse já reduziu, mas que provavelmente ele vai diminuir ainda mais. Quando eu falar o número 3, eu quero que você traga de novo aquele gesto em 1, 2, 3. Então pode fazer o seu gesto âncora. E sinta esse estresse diminuindo ainda mais. Sinta como esse nível vai diminuindo, se aproximando cada vez mais do número 0. Cada vez mais vai baixando esse nível de estresse, te colocando num nível cada vez mais de tranquilidade, de serenidade. Sinta todo o seu corpo sendo tomado por uma tranquilidade que já existe dentro de você, que sempre existiu, mas que você talvez não soubesse como acessar, mas que agora, com esse gesto, você consegue. Perceba como esse estresse já diminuiu e vai diminuir ainda mais. Ele vai diminuindo a cada vez que você inspira fundo, segura o ar e solta o ar. E perceba o nível do seu estresse reduzindo ainda mais. Excelente trabalho. Perceba como ele vai reduzindo e descendo até chegar muito próximo a 0 ou talvez a 0. E eu quero que você perceba ainda mais que todas as vezes que você se sentir assim, estressada, que você se sentir estressado, esse estresse vai diminuir, porque você assumiu o controle da sua vida. Você tem a capacidade de usar esse gesto âncora para diminuir esse estresse. Você vai ter a possibilidade de acessar essa parte mais poderosa da sua mente, de entrar nesse estado mais poderoso, usando o seu gesto âncora e se colocando nesse estado emocional, para que você reduza sempre que você quiser esses níveis de estresse. Você se sente muito bem agora, você se sente segura, você se sente seguro, você se sente confortável e muito mais presente. Eu vou contar de 1 até 5 e a cada número que eu contar, essa tranquilidade vai se tornar mais presente. Você aumenta muitas vezes essa tranquilidade, porque o recurso ele está aí dentro da sua mente. Ele está aí e a sua mente te entrega esse recurso, porque você decidiu assumir o controle da sua vida. Você decidiu assumir o controle, ampliando esse sentimento de paz mais e mais vezes aí dentro de você. Então, sinta essa tranquilidade aumentando cada vez mais aí dentro. 2, preenchendo todos os seus espaços internos, ampliando e te empoderando cada vez mais. 3, vai mexendo as suas mãos, os seus pés, se sentindo um enorme prazer, preencher todos os seus espaços internos. 4, um prazer por você ter assumido um controle nasce aí dentro de você, te colocando num estado absolutamente de paz, de tranquilidade, de serenidade. E no próximo número, 5, você vai sentir agora toda a serenidade tomando conta de você. Uma serenidade e uma paz que são suas, sabendo que você escolheu ter esse controle e que agora nada nem ninguém pode mudar essa escolha da sua vida. E esse controle, e essa paz e essa serenidade se estendem e te acompanham por toda a sua longa e saudável vida.